Sabe aquela sensação de que os debates sobre raça e arte parecem andar em círculos? Pois é, hoje vamos explorar exatamente essa ideia, usando o renascimento do Harlem como uma chave para a gente entender por que continuamos a ter as mesmas discussões década após década. Vamos começar com um pequeno mistério. Muitas vezes, os debates de hoje soam como ecos do passado. Fica essa impressão de que já estivemos aqui antes, sabe? Tendo exatamente as mesmas conversas sobre quem tem o direito de contar quais histórias e de que maneira. Se a gente olhar para a história do novo negro dos anos 20, passando pelo movimento Black Power, até chegar nas hashtags de hoje em dia, o conflito central parece se repetir. E para entender o porquê, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. Então, vamos viajar no tempo, direto para o renascimento do Harlem. Um período de uma efervescência artística e cultural incrível. Uma época que prometia, de verdade, redefinir o que significava ser uma pessoa negra nos Estados Unidos. O filósofo Alain Locke, uma das grandes vozes da época, descreveu essa missão de criar um novo negro. A ideia era usar a arte como ferramenta para construir uma nova psicologia, sabe? Uma psicologia livre daquele sentimento de inferioridade que a sociedade impunha e que refletisse uma autoconfiança nova e poderosa. O objetivo na teoria era simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Era sobre autoafirmação, sobre autenticidade, sobre mostrar a humanidade negra em toda a sua complexidade. Mas, como a gente vai ver, a intenção consciente nem sempre conta a história toda. Porque, por baixo de toda essa superfície de orgulho, uma dinâmica bem estranha e, de certa forma, perturbadora estava acontecendo. Algo que complica um pouco essa narrativa mais heróica do movimento. E quem conta isso é o grande poeta Langston Hughes. Ele descreveu uma realidade no mínimo chocante. Alguns clubes no Harlem, que pertenciam a pessoas negras, davam as melhores mesas para os clientes brancos, enquanto barravam a entrada da sua própria comunidade. Era um público que ia até o bairro em busca de um entretenimento exótico. Isso aqui ilustra o paradoxo de forma brilhante. De um lado, o movimento buscava o orgulho e a autoafirmação. Do outro, na prática, a expressão artística muitas vezes acabava servindo a um olhar de fora, um olhar que objetificava. Era quase uma performance de autenticidade para uma plateia que buscava algo exótico. Para a gente conseguir entender essa contradição, a gente precisa de uma ferramenta da psicologia. O conceito de complexos culturais ajuda a explicar. É como se fosse um roteiro invisível, um padrão inconsciente que um grupo segue e que faz com que as pessoas repitam os mesmos comportamentos sem nem perceber. E olha só, esse conflito de ideias acontecia dentro do próprio movimento. De um lado, você tinha uma figura como E.W.E. Du Bois, que defendia que toda a arte deveria ser uma forma de propaganda para a elevação racial. Do outro, a escritora Zora Neale Hurston, que olhava para isso com uma certa desconfiança. Ela temia que essa arte tão engajada estivesse, na verdade, só mascarando um complexo de inferioridade muito mais profundo. E aqui a gente chega no ponto central. A autora da nossa fonte hoje, a doutora Sharon Johnson, argumenta que o problema todo está numa confusão muito profunda entre dois tipos bem diferentes de inferioridade. A autora destaca dois tipos. O primeiro é a inferioridade implícita, que vem de fora. Ela é imposta pela sociedade, pelo racismo. É o mundo dizendo que um grupo é inferior. O segundo tipo é a inferioridade orgânica, que vem de dentro e é universal. É aquele sentimento de inadequação que todo mundo sente quando erra, quando falha. Isso faz parte de ser humano. E aqui é que está o pulo do gato. O grande problema é que, para nossa psique, a sensação desses dois sentimentos, um que vem de fora, do preconceito, e outro que vem de dentro, da nossa condição humana, é exatamente a mesma. E por isso a gente não consegue diferenciar um do outro. E qual a consequência disso? Qualquer sentimento de ser menos que acaba sendo automaticamente atribuído ao racismo. Isso impede que a gente faça o trabalho interno, sabe? De lidar com a parte desse sentimento que é universal, que é humana. E aí, o ciclo de sofrimento e de repetição simplesmente continua. Isso nos leva à solução que a autora propõe. Uma solução que não fala só de ação social, mas de um tipo bem diferente de revolução. Numa reflexão anos depois, até mesmo o grande W.E.B. Du Bois, aquele que defendia a arte como propaganda, reconheceu que a mudança mais profunda acontece internamente. Uma mudança de perspectiva muito poderosa, vinda de uma das mentes mais brilhantes daquela época. Então, o caminho a seguir exige esse trabalho psicológico interno. O objetivo é restaurar a nossa capacidade de diferenciar esses sentimentos e curar o complexo na sua raiz, em vez de ficar só tratando os sintomas sociais que ele causa.
E isso muda completamente o potencial da arte. Ela deixa de ser só uma ferramenta social para se tornar, em primeiro lugar, um caminho para o autoconhecimento, para uma relação mais consciente com a nossa própria psique. Bom, e tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. A gente está vivendo, de certa forma, um outro renascimento artístico, com oportunidades criativas que nunca existiram antes e novas vozes surgindo em todo lugar. Para que as conquistas sociais de hoje sejam realmente duradouras, o argumento aqui é que esse trabalho psicológico profundo não é só uma opção, ele é essencial. A pergunta que fica no ar, então, é para todos nós. Será que o renascimento artístico de hoje está fadado a repetir os mesmos erros do passado? Ou ele pode finalmente ser o estopim para aquela revolução interior